Glória a Deus, povo de Deus, mais uma palavra de Deus abençoada para a sua vida. Aonde você estiver, que Deus venha falar tremendamente ao seu coração, que você pegue sua Bíblia, vamos estudar a palavra, vamos meditar no que a palavra diz, tanto para mim, como eu já busquei esse entendimento, esse conhecimento, que não gosto de deixar isso sempre para vocês. A palavra de Deus, ela primeira prega no pregador para depois nós estarmos ministrando, pregando essa palavra para vocês. Então, toda palavra, todo estudo bíblico que você faz para ministrar para outras pessoas, você tem que ter essa certeza. Essa palavra primeiro falou tremendamente ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. Antes disso, eu quero que vocês façam uma pequena oração, uma oração onde você estiver, uma oração simples, mas que você venha abrir o seu coração para que Deus fale ao seu coração. Amém? Então feche seus olhos por um instante. Deus, ó Pai, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Pai, que eu venha diminuir, que o Senhor cresça, Pai, que eu venha ser canal de bênção, Pai, na vida do teu povo, Pai. Pai, que eles estejam, Pai, com o coração aberto, Pai, para ouvir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Povo de Deus, hoje eu quero trazer uma mensagem aqui da parte de Deus para vocês. E a mensagem que eu quero trazer é como aumentar a sua fé. E no decorrer dessa semana, eu fiquei pensando nisso. Eu até postei nos stories aí, nos shorts, né, do YouTube, no meu Instagram. Eu postei sobre isso, sobre nós meditarmos na palavra diariamente, constantemente. E uma das coisas que aumenta a nossa fé é os testemunhos. Qual que é o personagem bíblico que você mais se identifica, que você mais gosta, que você mais vê coragem, que você mais vê ousadia? Eu mesmo tenho alguns personagens bíblicos que eu gosto demais. E eu acho que um dos que fala muito ao meu coração é Noé. Qual que é o seu personagem? Porque naquele tempo de Noé não existia chuva. E eu lembro que uma vez Deus me falou sobre isso, sobre Noé. Depois eu vou trazer uma mensagem aqui de Noé para vocês também. Mas você já parou para pensar a decisão que Noé teve que ter? Imagina você viver num período que não existia chuva e Deus te direcionar. Você vai construir uma arca. E Deus deixa todas as coordenadas para Noé. E Noé não tinha conhecimento sobre. E somente os seus filhos ajudam Noé a construir a arca, até que venha um dilúvio. Então, a nossa fé ela é aumentada através dos testemunhos. A nossa fé ela é aumentada através de testemunhos. Por isso que quando algum amigo, quando alguma pessoa, quando você ouve um testemunho de uma pessoa, às vezes está até distante, mas que você ouve aquele testemunho, um testemunho que te gera fé, que faz você crer mais, confiar mais em Deus, isso é tremendo. E eu quero abrir a Bíblia para vocês, com vocês, em Hebreus 11, por favor. Hebreus 11, o versículo 1, que nós vamos ler. Pega a sua Bíblia. Hebreus 11, o versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler o 1 ao 3. E lá fala assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho pela fé. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos ler mais uma vez. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Até aí, esse versículo 1, nós vamos continuarmos aqui. Povo de Deus, é que nem eu comecei comentando sobre Noé. Noé, ele nunca tinha visto chuva. Noé, ele recebe uma direção de Deus e ele não tinha conhecimento da chuva.
E Noé, ele creu na palavra de Deus. Ele confiou em tudo que Deus mandou para ele. Noé, ele também não era carpinteiro. Isso também é muito interessante nós sabermos disso. Ele recebe uma missão muito difícil. Porque Deus deixa as coordenadas, o tamanho que vai ser, a altura, divisões, onde vai guardar os mantimentos. Porque seria 40 dias e 40 noites. Então Noé, ele teve a coragem e a fé de crer naquela missão que Deus tinha designado ele. E aqui em Hebreus está falando, ó, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Tem vários testemunhos. Testemunho de Daniel. Daniel ir para a cova dos leões. Você já parou para pensar nisso? Vários testemunhos. Testemunho de Moisés, de abrir o mar vermelho, de libertar o povo. Então nós vemos que na Bíblia existem vários testemunhos que nos geram fé. Porque nós precisamos testemunharmos o que Cristo tem feito em nossas vidas. A última pregação, se você não viu, eu quero que você veja. Foi um testemunho no qual o Bernardo recebeu uma bênção de Deus, que foi uma quantia de oferta por uma horteza. Então isso é uma bênção de Deus, que o povo de Deus está abençoando ele. Então nós vivemos através da fé, porque a fé gera em nós esperança, a fé gera em nós testemunhos, a fé gera em nós mais amor ao perdido. Nós queremos alcançar mais pessoas, irmos mais longe, para que o evangelho seja enviado. Que nem eu gosto sempre de lembrar as pessoas, evangelho significa anunciar as boas novas. Então nós precisamos fazer isso. Anunciar as boas novas até os confins da terra. Em todo lugar precisamos ministrar o evangelho. E no próprio capítulo de Hebreus, eu quero trazer mais um versículo aqui com vocês. Em Hebreus, o versículo 11, o capítulo 11 mesmo, eu quero ler com vocês o versículo de número 6. E lá fala assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aleluia! Aqui nós vemos mais uma vez. Esse capítulo é bom vocês lerem, porque aqui vai dar relatos de várias pessoas. Eu trouxe de Noé porque Noé, realmente, para mim, é uma das pessoas que me gera fé. Porque Noé, que nem aqui está falando novamente, vamos ler o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Você entendeu o que é isso? Às vezes pode ser um milagre que ninguém viu ainda. Às vezes pode ser um milagre que as pessoas falam, ah, esse aí não tem jeito. Nós estamos vivendo em 2026. Os profetas, os milagres cessaram lá atrás. Não, não cessou. Ainda há cura, ainda há milagre, ainda há restaurações. Nós precisamos ter fé para as coisas acontecerem. E aqui, na sequência, fala: das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aleluia! Glória a Deus, povo de Deus. Noé, a fé de Noé foi tão grande que além dele crer, ele salvou a sua família. A bênção da sua casa, a bênção que você está ouvindo hoje, não vai ser uma bênção só para você. Vai ser uma bênção que vai alcançar toda a sua família, toda a sua casa. Jesus, ele quer salvar toda a sua família. E aqui,
O Noé ouviu o chamado de Deus, ouviu o que Deus falou para ele, e ele foi e obedeceu. A fé também tem isso, meus irmãos. A fé precisa de obediência. Porque a fé precisa de obediência para alcançarmos testemunhos milagrosos. Testemunhos que muitas das vezes você, no momento, não vai crer. Mas se você tiver fé, se você tiver ousadia, coragem, vai acontecer. O milagre vai acontecer. Precisamos ter fé para que a nossa fé aumente cada vez mais. Precisamos buscar isso. Por isso que é muito importante quando nós ouvimos louvores, ouvimos testemunhos, ouvimos podcasts de pessoas que vão nos edificar. Pessoas que vão trazer para nós conhecimento, testemunho. Precisamos vivenciar isso. É isso que Cristo quer de mim, quer de você. Precisamos disso. Porque Deus, Ele escolheu eu, Ele escolheu você, mas nós vamos viver chamados diferentes muitas das vezes. Nós vamos viver propósitos com Deus diferentes. Mas precisamos ter fé que o propósito de Deus para a minha e para a sua vida é a melhor coisa que se possa viver nesta terra. Nós não precisamos ficar pensando nas coisas mundanas. Nós precisamos pensar em Cristo. Precisamos colocar nossa confiança em Cristo. Depositar toda a nossa fé em Cristo Jesus. Aleluia! É isso que nós precisamos. E eu quero também trazer mais um versículo para nós, que está em Romanos. Abre sua Bíblia em Romanos. Romanos 10, o versículo 16. Olha lá o que é que fala. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Talvez você nunca chegou até nesse minuto aqui agora, numa pregação, no decorrer da sua vida, da sua caminhada com Cristo. Mas aqui Deus está deixando claro para você. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Povo de Deus, o que todos os pregadores nós fazemos é a vontade de Deus. A maioria deles, por exemplo, a minha vontade é essa, fazer a vontade de Deus. E aqui, na sequência, fala: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você está vendo cada ministração que eu estou ministrando, a fé está penetrando no seu coração. A fé está abrindo o seu coração. E está entrando Cristo Jesus. Porque você está ouvindo a palavra de Deus. E a fé vai ser assim dentro do seu coração, dentro do meu coração. Através da nossa busca, através da nossa leitura da palavra. É assim que a palavra de Deus nos enche, nos preenche. É através das nossas pregações. E aqui fala exatamente, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Meu irmão, largue o mundo. Venha obedecer o Evangelho de Cristo Jesus. É as boas novas, é as maravilhas, é a boa, perfeita e agradável vontade dele. É isso que ele tem para mim e para você, meu irmão. Nós não podemos deixar de viver as promessas de Deus. As promessas de Deus para a sua e para a minha vida são maravilhosas. E nós precisamos viver isso. Precisamos viver essa intimidade com Deus. Então, se você está ouvindo a palavra, continue, meu irmão. Continue. Que Deus vai te moldar, que Deus vai te restaurar por completo.
Porque Deus, ele tem um propósito enorme na sua vida. Eu quero ler para vocês também mais um versículo que está em Hebreus 12. Olha lá o que fala lá, meu Deus do céu. Versículo 1 em diante. E lá fala assim, ó. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Aleluia! O autor e consumador da minha fé e da sua fé é Cristo Jesus, que venceu a morte, que ressuscitou, está à destra de Deus Pai, no qual eu e você cantaremos e bendizemos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Deus, Ele quer hoje te encher de fé, para que você não desanime em momento algum da sua caminhada com Cristo. Para que nos momentos mais difíceis você venha ter fé, meu irmão. Para que você não venha desistir da sua casa, da sua família, da sua salvação, dos seus amigos, dos seus familiares, de pessoas ainda que você não conhece. Mas Deus vai colocar essas pessoas diante de você para que você crie, gere nelas fé, fé para que elas venham servir a Cristo. Como diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, vamos meditar na palavra de Deus dia e noite, para gerarmos mais fé. A fé vem pelo ouvir o quê? Da palavra de Deus. Vamos testemunhar a palavra de Deus, vamos buscar mais conhecimento da palavra de Deus. E Deus vai nos encher de fé. Deus vai nos transbordar de fé, no qual nós iremos vivenciar milagres, maravilhas, prodígios, coisas que nós ainda não cremos, mas nós temos fé que vai acontecer. Porque Deus, ele tem um propósito para mim e para a sua vida. Por isso que nós precisamos ter fé e crer que Cristo fará maravilhas através da minha e da sua vida. Então, meu querido, que você possa orar nesse momento, pedindo: Deus, eu quero ter mais fé, eu quero ter mais conhecimento, eu quero ler mais a tua palavra, eu quero buscar mais da tua palavra. Me ensina a meditar na tua palavra. E eu quero deixar até mesmo uma dica para vocês. Vocês que não têm hábitos de ler a Bíblia, comece lendo os 4 evangelhos. Comece lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai ser edificante demais para a sua vida. Aqui é os 4 evangelhos que vai contar a história de Cristo. Você quer ter mais fé? Conheça Cristo. Meu Deus, conheça Ele, o autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, gaste um tempo de oração nesse momento. Não perca tempo. Que você medite na palavra de Deus. Que você não venha desanimar em nenhum momento. Estamos aqui para te ajudar. Precisar de qualquer auxílio, qualquer ajuda, nos deixe uma mensagem. Iremos entrar em contato com vocês. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.